da minha família. Eu lembro claramente que naquela época um jovem bateu o portão de casa, né? E ele me fez um convite diferente. Ele bateu. Boa tarde, tudo bem? Tudo, né? Meu nome é Percy e eu quero fazer um convite para você. Eu quero te convidar a um lugar imperfeito. Eu quero te convidar a um lugar de pessoas pecadoras, de gente mentirosa, de pessoas que têm egoísmo, de pessoas que não conseguem fazer as coisas certas. Aí quando ele começou a falar isso para mim, eu fiquei surpreso porque ninguém convida a igreja apresentando sua igreja dessa forma. Aí eu falei para ele, olha, você está zombando, né? Não, eu não estou zombando de você. Eu estou falando sério porque eu sou pecador. Mas como eu, pecador, procuro a um Senhor que é meu Salvador e Ele me ajuda a mudar minha vida. Essas palavras me fizeram pensar de uma forma diferente. E eu fui. E naquela noite, uma quinta-feira, eu visitei pela primeira vez a Igreja Batista Bíblica Filadélfia. Um pequeno espaço, porque também era uma congregação na época, alugado, com 15 cadeiras, uma mesa pequena, e aquele jovem que me convidou era o pastor dessa igreja. E eu lembro muito daquela primeira vez, porque apenas éramos 3 pessoas. O pastor, uma senhora e eu. E eu quero explicar também algo interessante. No Peru, as igrejas batistas, com supervisão da igreja mãe, permitem que pastores solteiros possam pastorear, até que eles se casem, né? Então eles são supervisados, vou falar assim, entendeu? E ele era solteiro na época, depois ele casou, né? Pela graça de Deus. Então, é meu pastor, vamos. Aí, eu era jovem, adolescente, estava entrando na faculdade, e quando, com 18 anos, 18 anos, eu me afastei da igreja. Eu tive uma fase de afastamento, né? Porque na faculdade eu comecei a encontrar, digamos assim, algumas distrações, especialmente no final de semana, né? Eu estudava administração turística. E olha que especialidade ruim, vou falar assim, porque final de semana é festa, né? E seduzido pelo ambiente da época, pelo sistema, eu cedi. Só que naquela época de afastamento eu senti que algo estava faltando na minha vida. Eu já era salvo. Eu estava convicto da minha salvação. Só que eu ficava muito incomodado. E nesse período, um amigo da igreja, que nós fomos juntos inclusive, ele fazia questão de passar por minha casa todos os dias de culto. Batia a porta de casa, dizendo, Christian, vamos para a igreja. Ele morava a 4 quarteirões da minha casa. Eu morava a 50 metros da igreja. Gente, e eu não ia na igreja. E ele fazia questão de passar todos os dias de culto pela minha casa, bater a porta e dizer, Christian, vamos à igreja quinta-feira, domingo pela manhã, domingo pela noite. E eu sempre arrumava uma desculpa. Hoje não dá, hoje eu tenho jogo, hoje eu tenho algo para fazer, outro dia. E ele insistiu. No ano de 2021, né, uma quinta-feira também, eu lembro que ele passou e ele falou, Christian, vamos para a igreja. E aí eu falei, vamos.
E naquele dia eu me reconciliei com o Senhor. E meu pastor me abraçou, meu pastor me guiou, meu pastor me ajudou. E algo que eu soube depois é que cada vez que eu chegava da faculdade, a parada de ônibus fica na frente da igreja. E cada vez que eu descia, eu olhava para a igreja, só que imediatamente eu virava e eu caminhava, indo para a minha casa. E depois eu soube, né, que meu pastor, cada vez que me observava, orava por mim, dizendo: Senhor, traz a ele de novo. E um dia, Deus me levou de novo lá, né? E agora estou aqui. Mas eu não estaria aqui se não fosse por alguém que insistiu na minha vida. Alguém que se preocupou, alguém que me amou. E esse alguém que me amou, o dia de hoje, irmãos, ele não é pastor, ele não é missionário, ele não é professor da escola dominical. Ele é um simples pedreiro. Ele não tem uma preparação superior como eu tive. Ele não tem uma preparação teológica como eu tive. Mas ele me amou. E ele me buscou. Às vezes nós pensamos que para poder servir ao Senhor, nós precisamos ter uma preparação e assim, dessa forma, poder servi-lo. Claro que a preparação é importante. Claro que ter conhecimento é necessário. Mas nada adianta ter tudo isso se você não tem amor pelas almas. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. A minha versão vai ser um pouco diferente, talvez a sua. Eu uso a ACF, né? Não sei se os irmãos talvez usam a atualizada, né? Mas o conteúdo é o mesmo. E a palavra que eu gostaria de compartilhar nesta noite leva como título Como ouvirão. Romanos capítulo 10, versículo 12. A palavra do Senhor diz: Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amado Pai Deus Santo, que sua graça e misericórdia possa ser manifesta neste momento. Que o Senhor venha, Senhor, a falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, Senhor, a direcionar a cada um dos irmãos aqui presentes. E que o Senhor me ajude a poder passar sua mensagem de uma forma clara. De uma forma na qual cada um de teus filhos possa entender a sua responsabilidade. Pai, nada somos neste mundo. Apenas, Pai, nos colocamos aqui para poder te servir. Pai, faça de nós instrumentos úteis para a sua obra. Abençoe esta igreja, abençoe o pastor, o servo que o Senhor colocou aqui. Usa-lo grandemente, usa cada um dos irmãos que estão na liderança e que esta igreja seja uma igreja que sempre anuncie as boas novas de salvação. Eu te peço, amado Deus, essas coisas no precioso nome de tu filho amor Jesus. Amém. Como ouviram? É o título da mensagem desta noite. Eu gostaria que os irmãos entendam o seguinte, né? O apóstolo Paulo faz uma série de perguntas retóricas. Ele vai começar a perguntar: como ouvirão? Quem pregará? Quem os enviará? Literalmente isso daí.
Então, como virão se não houver alguém que pregue? É a pergunta. E vamos ser bem honestos, irmãos. Na nossa época, todo mundo prega. Eu tenho um sério problema lá na igreja que eu pastoreio. Eu sei que esse problema não está nesta igreja, tá? Mas nós temos um problema lá. E um problema sério que eu falo. Quando nós fazemos alguma atividade que envolve, por exemplo, reunião de casais, jantar de casais. Gente, aparecem vários casais naquele dia. E casais que eu nem conheço, sério. Mas aparecem. Vamos fazer um evento para jovens, um retiro. E aparecem vários jovens para esse evento. Aí eu chamo, irmãos, o sábado vamos a evangelizar. Vamos ir na rua a distribuir folhetos e convidar pessoas para que possam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, eu já fiz isso. Aliás, eu faço isso todos os anos. Especialmente na época da Páscoa. Sabem quantos irmãos vêm? 4 ou 5. E eu me faço a pergunta, por quê? Porque uma atividade que é importante, como evangelizar, não é tomada em conta. E a resposta é muito simples, irmãos. Nós só prestamos atenção em aquilo que é de nosso interesse. Então, nós não vamos nos enganar. Você só vai prestar atenção em aquilo que é de seu interesse. Honestidade. E esse problema está na nossa igreja, na Igreja Batista Fundamental em Senador Canedo. Eu sei que aqui não, tá? Eu sei que aqui todos vocês, quando o pastor diz, vamos fazer algo para Cristo, vamos evangelizar, eu sei que todos vocês participam. Amém? E isso é bom, ok? Ok, não aqui nessa igreja, mas lá na igreja da Finlândia, por aí, né, na Rússia, acontece assim. Irmãos, estou brincando, você sabe que estou sendo irônico, tá bom? Aqui é algo interessante, irmãos. Segundo o site Joshua Project, da Missão Frontiers, uma missão estrangeira americana, né, que está ligada inclusive a Portas Abertas aqui no Brasil, há no mundo 17.406 grupos de povos, e dos quais 7.401 são povos não alcançados. 7.401 são povos não alcançados, incluindo inclusive povos aqui no Brasil. Não sei se em algum momento passou algum missionário das novas tribos do Brasil por aqui, mas lá está muito perto de nós o centro de treinamento deles, né, Vianópolis, ou Chequina, e Anápolis. Então, às vezes, eles passam pela nossa igreja, né? E eles, inclusive, falam para nós. Houve um missionário que falou, pastor, aqui no Brasil tem 56 etnias que ainda não foram alcançadas, que nós, os missionários, não tivemos oportunidade de ir evangelizar. Então, aqui no próprio Brasil, tem pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo Jesus. Continuo. Ou seja, dos 7,84 bilhões de habitantes no mundo, 3,27 bilhões são pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Cerca do 40% da população mundial. O 40% da população mundial ainda não sabe quem é Cristo Jesus. Muitos povos não têm sequer um cristão entre eles. Não sei se você acompanha Portas Abertas, mas é interessante os dados que eles dão. País mais perseguido do mundo, Coreia do Norte. A China. Né? Aqui na América Latina, Colômbia e México. Tem uma região no México chamada Sinaloa. Muito famosa, sabem por quê?
porque literalmente é dominado pelo tráfico de drogas. E lá não entra missionário, lá não entra pregador. Então não precisamos ir muito longe para pensar nessa necessidade. Como ouvirão? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 12. Pode ser considerado uma síntese da atividade missionária, porque manifesta o ensino bíblico da salvação. Sem esse processo, a salvação simplesmente não acontece. Sem o processo de alguém indo para pregar, sem o processo de alguém enviando para pregar, a salvação não acontece. E nós cristãos precisamos entender isso. Como essas pessoas vão ouvir? Como essas pessoas vão entender a palavra do Senhor se não há alguém que pregue? E se não há alguém também que envie? Então, se você é salvo em Cristo Jesus, você precisa entender que você apenas tem duas opções. Apenas tem duas opções. Uma é ir aos campos, pregar. E olha aqui algo importante: não é necessário que você saia daqui da sua região para você evangelizar. Lá em casa, com toda certeza, você tem alguns familiares, parentes que ainda não são salvos e precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Porque missões começam em casa. Mas, se você não está indo e pregando o Evangelho, você deve enviar. E é bom saber que a igreja tem o intuito de ser uma igreja missionária, que sustente missionários, que apoie a obra. Mas você, meu querido irmão, precisa se envolver nisso. Ou você vai, ou você envia. Não tem outra alternativa. Algo que vemos aqui é que sem esse processo a salvação simplesmente não acontece. As pessoas precisam ouvir o Evangelho para que possam crer, e alguém precisa pregar para que as pessoas possam ouvir. O significado da pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue, fala da necessidade da evangelização. Não sei quantas pessoas tem aqui em Jardim das Simbuias, mas eu imagino que são muitas. Eu imagino, é um bairro ou uma cidade? É um bairro. Então, eu imagino que no mínimo, talvez tenha mais de 50.000 pessoas. Para o tamanho de São Paulo, né? E 50.000 pessoas, irmãos, em alguns lugares, é uma cidade. Ok, você vai falar comigo, pastor, não chega a tanto, 10.000 pessoas. É o tamanho de uma cidade. Então eu preciso pensar se realmente estou fazendo a minha parte. O termo grego, carixo, traduzido pelo verbo pregar, significa literalmente o anúncio de uma mensagem por meio de um arauto. Em outras palavras, o arauto é um mensageiro, aquele que era responsável de anunciar as notícias no reino, né? Nos tempos antigos, o arauto tinha a tarefa fundamental. Ele era o responsável por proclamar publicamente as notícias importantes ao povo. Se não havia um arauto, as pessoas ficavam completamente desinformadas. Por exemplo, o rei morreu. O arauto tinha que anunciar toda essa notícia para o povo. Olha, povo, infelizmente o rei morreu, mas agora temos um novo rei. E o povo ficava informado. Então a palavra nos compara com arautos, mensageiros, pessoas que precisamos anunciar as boas novas de salvação. É muito importante entender que as pessoas não poderão ouvir a mensagem da salvação sim. Acontecem três coisas. Primeiro, como ouvirão se não consideramos
que temos um grande privilégio. Irmãos, você e eu somos privilegiados. Você é privilegiado. Eu sou privilegiado. O fato de ser salvo nos dá um grande privilégio. Tem pessoas em outros lugares do mundo que não têm o privilégio que você tem nesta noite de estar aqui reunido tranquilamente com sua liberdade para poder cultuar, adorar e louvar a Deus. Tem lugares aqui no próprio Brasil onde pessoas não têm aquela facilidade de você ter um lugar onde se encontrar. Tem lugares lá na Amazônia, em comunidades indígenas, que tem que literalmente cada domingo viajar em torno a 20, 30 quilômetros a pé para chegar a uma comunidade e poder adorar ao Senhor. Não sei se os irmãos são cientes disso. Tem lugares aqui no Brasil onde acontece dessa forma, mas você e eu somos privilegiados. Somos privilegiados porque temos a palavra do Senhor a nosso alcance. Somos privilegiados porque podemos realmente sentir de uma forma especial a sua graça. Somos privilegiados. Só que às vezes, irmãos, nós não damos valor ao privilégio. O apóstolo começa dizendo no versículo 14, como pois invocarão aquele em que não creram? Então, se ele faz essa pergunta é porque algo estava acontecendo. Se ele faz essa pergunta é porque talvez alguns não estavam pregando, não estavam considerando esse privilégio. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque o pregador deve entender que tem um grande privilégio. E como pregarão se não forem enviados? E aquele que envia deve entender que tem um grande privilégio. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, nós temos um grande privilégio. Tem muita gente que pensa que o cristão deve evangelizar somente porque Jesus ordenou, fazendo referência à grande comissão. Mateus capítulo 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Atos capítulo 1, versículo 8. E posso continuar em todas as ordens, direcionamentos que a palavra do Senhor nos dá para pregar o evangelho. Mas se você apenas acredita que você deve pregar porque Jesus ordenou, você deve entender também que precisa enxergar o evangelismo como não tanto como uma obrigação, mas sim como um privilégio. Gente, eu sou um heraldo, eu sou um arauto, eu sou um mensageiro, eu sou alguém que Deus colocou aqui para poder anunciar boas novas de salvação à minha família. Lembra que eu falei que o primeiro em ser convertido na minha família fui eu? Cheguei na igreja, compartilhei a palavra com minha mãe. Ela foi na igreja, entendeu a palavra, aceitou a Cristo Jesus. Infelizmente, meu pai ainda não. Meus irmãos ainda não, tenho 2. Mas fizemos a nossa parte, pregar o evangelho para eles. A minha mãe ainda faz questão de puxar o marido, né? Vamos, esposo, para a igreja. Vocês sabem as irmãs como são, né? Entendeu? Então, irmãos, é um privilégio pregar. É um privilégio levar a palavra. É um privilégio anunciar boas novas de salvação. Mas será que todos nós damos valor a esse privilégio? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho? Sabe como você foi salvo, irmão? É porque alguém o anunciou a você. Agora vem uma pergunta. Quantos, por seu intermédio, têm alcançado a salvação que o alcançou a você primeiro? Em outras palavras, traduzindo, né? Quantas pessoas você já guiou aos pés de Cristo? Eu tenho falado na igreja que o Senhor está me permitindo pastorear.
que eu, como pai, a maioria da nossa igreja são jovens casais, jovens pais. A faixa etária das crianças da nossa igreja é de 8 anos para baixo. E eu falo claramente para eles algo muito importante. Irmãos, a labor que a tia da escola dominical realiza cada domingo é muito importante. É loável. É um privilégio. Mas, por favor, não permita que seu filho ou sua filha seja guiada a Cristo apenas pela tia. Você, pai, mãe, precisa ter o privilégio de guiar a seu filho aos pés de Cristo. E essa é a minha oração como pai. A minha oração como pai é que o dia que meu filho de 3 anos, o ano que vem vai ter 4, talvez ele vai ter um pouquinho mais de entendimento nas questões da leitura, nas questões da palavra, e eu gostaria de ter o privilégio de dizer: Liam, você gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador? Porque é um privilégio para mim. E deveria ser um privilégio para todos nós. E se você é pai de filhos pequenos, por favor, não terceirize a sua responsabilidade. Não diga: eu vou deixar isso com o pastor. Eu vou deixar isso com a tia da escola dominical. Eu vou deixar com aqueles que sabem. Querido irmão, você não é menos. Você é alguém que tem ouro nas suas mãos e precisa ser entregue àqueles que precisam ouvir. Então, eu, cristão, devo entender que tenho um grande privilégio. Como ouvirão se nós não consideramos que temos um grande privilégio? Na seguinte parte, na letra C, Deus nos deu o privilégio indescritível de participar de seu programa majestoso da redenção. Olha que privilégio! Anunciar a vinda de um Salvador que traz esperança e transformação para aquele que estava perdido. Ele nos deu esse privilégio. Ele mesmo planejou a salvação da humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, faz referência que o desejo de Deus é a salvação de todos os homens e que venham ao conhecimento de quê? Da verdade. Então, Ele nos deu esse privilégio para poder passá-lo a outras pessoas. E entendamos que participar desta obra, levar o Evangelho, é um privilégio. Se não conseguimos enxergar dessa forma, meu querido irmão, a nossa visão em relação à obra missionária sempre será limitada. Sempre será limitada. Irmãos, na igreja que Deus está nos dando o privilégio de pastorear, guiar, eu comecei a igreja com o intuito de que seja uma igreja missionária. Eu tenho um sonho como pastor. Gente, eu já visitei muitas igrejas. Bom, não tantas em si, mas eu tenho visitado algumas igrejas. E eu tenho visitado igrejas que têm uma visão missionária fantástica. Falando assim, igrejas que realmente querem impactar com o Evangelho de Cristo Jesus em outros lugares. E o dia que Deus nos deu um terreno, qual é seu nome? O jovem que perguntou? Lucas, né? Lucas, médico? É médico? Pode ser, viu? Tá. Engenheiro. Tá bom. Mas o dia que Deus nos dê esse terreno, um de meus sonhos é o seguinte: a entrada da igreja precisa ser um corredor missionário. Porque as pessoas precisam entender que essa igreja tem uma visão de levar o Evangelho a todas as nações. E após passar por esse corredor missionário, onde eles olhem as fotos, olhem os relatórios, olhem talvez o que está acontecendo no mundo com notícias, eles entrem no templo e digam: eu quero ser usado pelo Senhor. E esse é meu sonho.
que as pessoas chegam a ver que há um Deus que faz transformação em todo mundo. E vou te falar por quê daqui a pouco. Então, irmãos, precisamos entender que as pessoas não vão ouvir se nós não considerarmos primeiro que temos um privilégio. Número 2, as pessoas não vão ouvir se nós não considerarmos que deve ser uma prioridade. Versículo 12 diz, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, o Senhor de todos, que o invoca. Aqui Paulo está explicando, olha, eu entendo que culturalmente, tradicionalmente, pela lei, o judeu não podia se misturar com o gentio, os gregos. Mas agora que Cristo nos salvou, não há diferença. O evangelho é para todos, porque os judeus tinham uma ideia de que apenas eles eram merecedores da graça salvífica de Cristo Jesus. Mas o apóstolo explica, gente, entenda algo, não é apenas para você, é para todo mundo. Então há uma prioridade para pregar o evangelho, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, que diz aí, será salvo. Todo aquele. Brasileiros, venezuelanos, peruanos, bolivianos, japoneses, chineses, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui é onde eu devo pensar. A obra missionária, a responsabilidade de levar o evangelho é uma prioridade para mim? A salvação dos perdidos deveria ser nossa prioridade, irmãos, pois todas as demais atividades da vida cristã giram em torno dessa necessidade. Você não estaria aqui se não fosse pela evangelização, irmão. Você não participaria das atividades que esta igreja promove se não fosse por quê? Pela evangelização. Porque é a evangelização o que movimenta a igreja de Cristo. Salvos em Cristo por causa do evangelho. Então, o evangelho transforma a nossa forma de observar as coisas. A obra missionária nunca será uma prioridade para nós se não tivermos compaixão pelas almas perdidas. E aqui faço ênfase, na frase, não há diferença entre judeus e gregos. Todos precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Mas se eu não tenho compaixão, irmãos, eu não vou ter o Evangelho como uma prioridade. Eu não vou me colocar à disposição de querer ser usado para a obra do Senhor. E eu falo por mim, irmãos, eu não queria ser pastor. Eu não queria ser missionário também. Eu estava na faculdade, sabem o que eu queria? Ser rico. Mas eu não queria ser pastor por quê? Porque a ideia que se passa dentro das igrejas é a seguinte. Olha, qual é seu nome? Roberto, né? Roberto, se você vai querer ser pastor, gente, você vai passar fome, as pessoas vão te criticar, ninguém vai te amar, gente, estuda alguma outra coisa, mas pastorado não. Porque pastorado é para pessoas boas. E, irmãos, eu tinha essa ideia. Eu estava pensando, gente, eu não quero ser pastor. Coitado, meu pastor, sabe? Seamos honestos, temos essa ideia. Pergunta, pai, mãe. Você prepara seu filho na vida, desde que se torna adolescente, para que um dia diga a você, pai, mãe, quero ser pastor? Não, meu querido irmão, minha querida irmã.
Você prepara seu filho ou sua filha pensando no seguinte: eu quero que ele tenha sucesso. Eu quero que ele não tenha a vida que eu tive. Eu quero que ele seja alguém reconhecido por este mundo. Talvez você não fala, mas as suas atitudes muitas vezes manifestam isso. Então, o que acontece? Nós jovens crescemos num ambiente no qual, em casa, quando falamos de coisas espirituais, de coisas ministeriais, os pais já começam a barrar. Não. Calma, meu filho, peraí. Tem outros por aí. Você não. E isso manifesta apenas nossa falta de prioridade de querer levar o Evangelho a outras pessoas. Irmãos, eu garanto algo. Se eu estivesse no mundo secular, talvez eu teria sucesso. Quando eu decidi renunciar à faculdade, meu pai me falou assim. Aliás, eu fui com uma notícia para ele. Pai, eu vou para o seminário. O quê? Você vai para onde? Vou para o seminário. Se você vai, não volta mais. E ele falou assim: se você vai perder seu tempo. Já passaram 21 anos desde aquela decisão. No ano de 2005, na minha formatura, meu pai foi na formatura. Chinês é meio fechado, né? Ele estava assim. Gente, é difícil ver meu pai sorrir, sabe? Mas ele estava assim. No ano de 2013, quando eu decidi vir aqui, ele disse: vai, meu filho, vai em paz. Porque agora entendi que é Deus quem está levando a você. Irmãos, a falta de prioridade em nossas vidas é uma constante. Nós não consideramos a obra missionária como uma prioridade. Nós até podemos pensar que realmente estamos tendo como prioridade. Mas se avaliamos bem o nosso interior, talvez você vai pensar: gente, não é uma prioridade. Tem outras coisas mais importantes. Entendamos que a obra missionária é basicamente uma responsabilidade da igreja local, pois esta é o celeiro de missionários. É da igreja local que saem os recursos para as missões e por ela devem ser administrados. Ele é que deve se preocupar com os grupos não alcançados da cidade, da região e de todo o mundo. A igreja local, irmãos, uma igreja como esta, tem que ter a responsabilidade de poder pensar: vamos alcançar os perdidos. Mas desta igreja, irmãos, vão sair os professores de escola dominical, as professoras, os pastores, os missionários. Pergunta: seminário produz pastores? Se você tem essa ideia, meu irmão, você está enganado, viu? Seminário não produz pastores. É Deus quem chama os pastores. Apenas o seminário é a fonte de conhecimento que nós temos para poder aprender os princípios básicos da palavra do Senhor, doutrina e essas coisas. Mas o pastorado é um chamado. No início, irmão, quando eu fui no seminário, eu relutava muito com essa questão. Eu não quero ser pastor, eu não quero ser missionário. Quando me perguntaram, então, por que você está aqui? Não, porque eu só quero aprender. Mas a verdade é que Deus me levou a esse lugar para poder me ensinar: olha, eu quero te usar. E foi o que aconteceu. No ano 2013, cheguei aqui, numa cultura diferente, costumes diferentes, e entendi que o lugar que Deus queria me usar era aqui. Porque senão faz tempo já teria voltado para o Peru. Pergunta interessante, irmãos. Para mim, que eu sou estrangeiro, natural do Peru, na cultura hispânica, o que seria mais fácil?
Falar espanhol ou falar português? O que seria mais fácil? Entender a cultura hispânica ou entender a cultura brasileira? E lidar com o jeitinho brasileiro? O que seria mais fácil? E entendamos, irmãos, não é uma questão de que eu estou aqui porque eu quero, é porque Deus coloca em nós um sentir de prioridade. A minha obra é importante, quero te usar, quero fazer de você alguém especial, quero que você seja parte daquele propósito que eu tenho para todas as nações, que é a salvação, o evangelismo. E da mesma forma, Deus quer usar a vários de vocês. Irmãos, talvez você não seja pastor, não seja missionário. Talvez você é um profissional capacitado. Você, na sua profissão, precisa servir ao Senhor. Você, na sua profissão, você precisa dizer: Senhor, estou aqui. Talvez eu não tenha o conhecimento de um pastor, talvez eu não tenha as capacidades de um missionário, mas estou aqui. Por favor, me permita participar da sua obra. Há pessoas incrédulas ao seu redor? Então você já tem um campo missionário. Você não precisa ir para Goiás para se tornar um missionário. Você não precisa ir para Cabo Verde, né, para se tornar um missionário. Se você já tem pessoas incrédulas ao seu redor, você já tem um campo missionário. E número 3, irmãos, como virão se não consideramos que há um preço a pagar? No ano 2020, quando aconteceu o primeiro decreto federal, mandando a todos os estados do Brasil a declarar decretos para fechar os locais de reunião. Lembram daquela época? Foi obrigado as igrejas a fechar as suas portas, o local físico. A pandemia começou dia 15 de março de 2020. E naquela época, nós obedecíamos o decreto, fechamos as portas do local que nós alugamos. Na primeira semana de abril, o tesoureiro da nossa igreja, ele fala comigo: pastor, a gente não tem tido entradas financeiras. Todo mundo ficou assustado, né? E para uma congregação, irmãos, que não tem, digamos assim, uma estrutura financeira, a gente vive do dia a dia da fé, literalmente, e não tínhamos muitas pessoas, há muitas preocupações. E agora, como vamos pagar o aluguel? E naqueles dias, eu liguei para o dono do local dizendo: Senhor Novaes, olha, a gente tem algumas dificuldades aqui por causa da pandemia e a gente teve que fechar as portas do local. Aí o senhor Novaes falou algo assim para mim. Ele não é cristão, não é crente. Eu estou tentando evangelizar a ele. Ele falou assim: Christian, vamos nos ajudar. Vocês não vão pagar esse mês de aluguel. Aí eu: não, mas a gente pode pagar depois. Não, vocês não precisam pagar. Eu quero fazer minha boa obra com Deus. Tá bom, pode deixar. Aí eu falei com a igreja: irmãos, nós recebemos uma bênção, não vamos precisar pagar o aluguel. Amém. Porque não tinha entrado recursos para pagar o aluguel suficientes, né? Aí o tesoureiro também falou comigo: pastor, tampouco entrou para a promessa de fé, missões. Entrou, mas vai faltar para dar a 2 missionários. Na época nós estávamos com 7 projetos missionários. Apoiávamos cada um deles com R$100. Aí o tesoureiro falou: vamos cortar. Aí eu falei: de jeito nenhum.
Vamos confiar na provisão do Senhor. Ele olhou para mim dizendo, gente, tá tudo bem, pastor, mas sua fé é grande, né? Vamos esperar, falei para ele. Naqueles dias, uma irmã da Venezuela, daquela família que comentei, que eu fiz questão de alugar um espaço para eles, né? Ela falou assim, pastor, eu quero fazer um negócio agora para vender salgadinhos na rua. Você me ajuda? Ô irmã, eu topo, eu vou. Ok, vamos comprar uma bicicleta, compramos aquela caixa térmica, né? E colocamos os salgadinhos na rua. Aí eu não sabia para quê, né? Eu pensei que era para ajudar a ela na questão de recursos. E na época, irmãos, ela morava numa casa de 2 quartos, uma sala pequena, e não tinha quase nada. Aí eu ajudei a ela, junto com o esposo dela, né? A gente saiu a vender. E, irmãos, eu lembro que naquela primeira semana, ela cobrava, né, o valor. E naquela primeira semana ela disse assim, pastor, pega aqui, essa primeira semana é todo para missões. Aí eu fiquei, mas irmã, a senhora precisa. Não, eu quero dar para missões. Sabem que é interessante? Os que têm menos dão mais. Deus abençoou tremendamente a eles. O marido agora trabalha numa empresa como soldador, ganha por hora, R$17 a hora, trabalha 10 horas na meia, e Deus tem abençoado tremendamente a eles. A irmã ganha basicamente 2 salários, trabalha numa empresa que faz as coberturas de carros dos bancos, né? Temos ou não temos um Deus que cuida, que abençoa, mas que muitas vezes nos diz, você precisa pagar um preço. O versículo 15 diz, e como pregarão se não forem enviados? Versículo 16 diz, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Porque nem todos estão dispostos a pagar quê? Um preço. Existe um preço a ser pago pelo avanço do reino. A essência do argumento do apóstolo Paulo é a seguinte: Cristo envia seus mensageiros, os mensageiros pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os que creem invocam e os que invocam são salvos. É o processo, irmãos. Todo mundo sendo usado para a glória do Senhor. Mas essas pessoas que estão sendo usadas estão dispostas a quê? A pagar um preço. O preço a ser pago envolve o envio. Não apenas o envio de mensageiros, mas também o envio de recursos para eles se manterem nos campos. No final das contas, o mesmo Deus enviou seu Filho para nos salvar. Então Deus envia seu próprio Filho, João capítulo 3:16. Para quê? Para nos salvar. Deus nos dá o maior exemplo de desprendimento, pagar um preço. E o preço da cruz é um preço alto, impagável. Porque morreu por você, morreu por mim e por cada um de nós. A obra missionária, irmãos, não poderá ser feita se nós não considerarmos que há um preço a pagar. Não basta apenas orar para que Deus levante obreiros que possam ir aos campos. Se ninguém for enviado, não haverá pregadores do Evangelho. Então, se o Evangelho não for pregado, os pecadores jamais ouvirão a Cristo e sua mensagem. Se as pessoas não ouvirem, elas nunca crerão na pessoa e a obra do Filho de Deus enviado ao mundo. E se elas não creem,
no Evangelho de Cristo, jamais invocarão o seu nome e serão salvos. Deus quer usar a sua vida. Mas entenda que para poder ser usado pelo Senhor, você também precisa estar disposto a pagar um preço. Uma vez um pregador perguntou: se a salvação tivesse um custo material, que não tem, claro está, mas se tivesse um custo material, quanto você estaria disposto a pagar por essa salvação? Creo que todos nós estaríamos dispostos a pagar qualquer coisa por adquirir salvação. Mas a salvação em Cristo é de graça. Porque Cristo nos amou. Porque Cristo se entregou por você e por mim. Mas Cristo também quer usar nossas vidas para que possamos pagar um preço pela sua obra. Quero concluir aqui, irmãos. A obra missionária é um privilégio que o Senhor nos deu e que precisa ser uma prioridade para todo cristão. Mas é necessário pagar um preço para poder alcançar aqueles que estão perdidos. Para que você possa lembrar apenas 3 palavras: privilégio, prioridade, preço. Temos o privilégio de ser salvos e de ter ouro em nossas mãos para ser entregue às pessoas. Temos a prioridade de entregar esse ouro, essa mensagem às pessoas que precisam ouvir o Evangelho, mas também temos que pagar um preço. E muitas vezes esse preço vai demandar que alguns de vocês se levantem pela causa de Cristo e digam: eu quero ser usado pelo Senhor, e eu quero me preparar, e eu quero ir ao campo missionário. Talvez Deus levante ainda alguém desta igreja. E se Deus levanta ainda alguém desta igreja, os outros devem dizer: nós te apoiamos, nós vamos juntos com você. A obra missionária se faz dessa forma. Então a pergunta é: como ouvirão? Ou você prega, ou você envia. Ou você faz sua parte, ou você participa dessa parte. Não tem outra opção. Que o Senhor venha usar a sua vida de uma forma muito especial. Vamos orar. Pai amado, Deus amado, Senhor, obrigado, Senhor, por este momento aqui na tua igreja, Senhor, com cada um dos irmãos. Eu quero te pedir agora que o Senhor venha, Senhor, a falar ao coração de cada um dos irmãos, Senhor, de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor venha a transmitir, Senhor, esta mensagem de uma forma clara e que eles tenham entendido, Senhor, o sentido desta mensagem que o Senhor quer usar a cada um. Pai amado, faz uma obra especial. Quero convidar o pastor para que continue com